Boa noite, pessoal. Hoje é a terceira live da página Contabilidade para Iniciante 98. E hoje estarei entrevistando Felipe Ferreira, que ele é diretor-geral da Faculdade Brasileira de Tributação. Deixa eu chamar ele aqui. Felipe entrou na live. O pessoal já estão entrando. Agora deu Legal? certo. Tudo Boa noite. bem? Tudo e Tudo bem? você? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Sim. E você está me ouvindo? Tudo bem, tô te ouvindo bem também. Boa noite a todo mundo, tudo bem? Pessoal, hoje é a nossa terceira live da página Contabilidade para Iniciante 98. E hoje estarei entrevistando o Felipe, que ele é diretor-geral da Faculdade Brasileira de Tributação. Felipe, se apresente para o pessoal. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente parabenizar o Gabriel pelo trabalho. A gente sabe que trabalhar em redes sociais, especialmente com conteúdo, ainda mais um conteúdo técnico, que é um conteúdo de contabilidade também para a área tributária, não é tão fácil como trabalhar outros tipos de conteúdo. Então, eu queria te dar os parabéns, tem bastante seguidor no teu canal. E, na sequência, me apresentando, o Gabriel já falou uma parte daquilo que eu faço como atividade principal, como atividade profissional. Então, eu sou diretor-geral da Faculdade Brasileira de Tributação. A minha formação, Gabriel, e a todos aqueles que nos ouvem e nos veem, aqui é na área do direito tributário, né? Eu me formei em 1990, então já vão lá quase 32 anos, 31, 32 anos. Aqui eu moro em Porto Alegre, então estou falando de Porto Alegre, eu me formei aqui, mas naquela ocasião, naquela época, estou te falando há 30 anos atrás, mais ou menos, não existia nada de estudos aprofundados em direito tributário aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu me formei e já trabalhava no escritório de advocacia da minha família. Depois, a gente abriu, eu e meu irmão abrimos a área tributária no escritório em 1990 e poucos. E aí decidimos ir para São Paulo. Nós temos alguns familiares ainda morando em São Paulo, que são do lado da minha mãe, que nos possibilitou que a gente tivesse um apoio naquela ocasião. E nós fomos estudar em São Paulo e acabamos indo para o lado acadêmico. Então, além do escritório de advocacia, que é a atividade profissional na área do direito tributário, na verdade eu já fiz área de família, direito imobiliário, então na época em que a gente é estudante, estagiário também, recém-formado, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, até para saber, né, Gabriel, e acho que acontece isso também na contabilidade, as pessoas que se formam em ciências contábeis também acabam fazendo algumas outras atividades para descobrir até qual é o veio, qual é o ramo, qual é a área que mais tem gosto para desenvolver os seus estudos. E foi o que aconteceu. Então, eu acabei trabalhando em outras áreas do direito e depois me identifiquei mais com o tributário. E aí, como não tinha naquela ocasião nada no Rio Grande do Sul, muito menos aqui em Santa Catarina e Paraná, eu acabei indo para São Paulo, estudei na PUC, estudei primeiramente com o Dr. Ives Ganda da Silva Martins, que foi meu patrono em São Paulo, me recebeu lá na cidade de São Paulo, me recebeu no escritório dele em São Paulo em 1997, que eu comecei, quando eu fui para lá. Então, eu fiz a especialização no Centro de Extensão Universitário. Aí, depois da especialização, acabei entrando no mestrado da PUC de São Paulo, que na verdade são duas escolas diferentes de pensamento. O Dr. Ives Ganda da Silva Martins tem uma forma de enxergar o direito tributário, e o professor Paulo de Barros Carvalho tem uma outra forma, uma outra escola, e eu quis ver como é que eram as duas escolas. Então, eu acabei fazendo mestrado e doutorado na PUC de São Paulo.
Mas aí isso me levou praticamente 10 anos de vida. Então, quando eu comecei bem jovem, lá em 97, a fazer especialização e fui terminar em 2008. Na verdade, eu vi, para ter uma ideia, não sei nem se tu conhece as companhias aéreas, mas quando eu comecei a ir voltar de Porto Alegre a São Paulo, toda semana a gente faz um esforço financeiro e pessoal. Ainda existia a Transbrasil e a Rio Sul. As duas não existem mais. Então, para tu ver como eu já estou nessa área há muito tempo. Então, me levou 10 anos para fazer toda a formação e ao longo desse caminho a gente foi trabalhando na área tributária no escritório e vendo que aquilo que a gente aprendia na teoria, a gente aplicava na prática. Então, a gente começou a criar um corpo também de relacionamento, não só com professores, que a gente conhecia de São Paulo, mas também com colegas que hoje são sócios e são pessoas que detêm altos cargos em escritório de advocacia, em auditoria, em contabilidade no Brasil, por aí afora. Então, na verdade, então, para resumir, eu tenho a formação em Direito, né? Mas desenvolvo uma atividade acadêmica desde 1998, como Quando eu nasci. estudante, mas também como professor de curso desde 98, quando a gente começou a especialização em Direito Tributário aqui em Porto Alegre. É isso, Você não sei se disse falei que muito, né? a sua família também tem escritório de contabilidade ou Não, a minha de família, advocacia? ninguém na minha família tem na área contábil na veia. Ninguém. Infelizmente, Ninguém. nenhum parente é contador. Então, meu pai era advogado, ele tinha um escritório de advocacia, mas com um foco eminentemente no direito imobiliário, e hoje ele não advoga mais, por questões até de idade, né? Já está uma pessoa bem mais velha já, graças a Deus ainda vivo, mas ele não advoga mais. Então, a gente começou, desenvolvemos, eu e meu irmão, a área tributária dentro do escritório, e, paralelamente à área tributária, nós estamos desenvolvendo essa área acadêmica. Então, a gente foi, além de se especializar, de fazer a formação fora, de estudar desde a especialização, mestrado, doutorado, a gente desenvolveu o relacionamento e, em 98, então, o meu irmão tinha ido a São Paulo 2 anos antes de mim, mas em 98, quando ambos já estávamos no mestrado, nós propusemos ao professor Paulo de Barros Carvalho, naquela ocasião, se ele não aceitaria a ideia de fazer um piloto do mesmo curso que a gente fazia na PUC de São Paulo, na PUC, no mestrado, né? O meu irmão tinha feito a especialização da PUC e eu estava no Centro de Extensão Universitária com Dr. Ives. E existia esse curso em São Paulo e a gente propôs ao professor Paulo se ele não queria fazer uma experiência, ele topou o desafio, nós começamos naquela ocasião em 98, junto com o Sescom sempre foi um parceiro nosso, a gente sempre teve essa visão, Gabriel, que eu acho que é importante para quem está vendo, ou quem vai depois assistir a live, se ela eventualmente ficar gravada, no teu canal, que tem bastante seguidor lá, é que a gente viu que a gente já, na verdade viu não, a gente anteviu, naquela década lá no finalzinho de 1990, que era fundamental que não só o advogado soubesse contabilidade, como o contador também soubesse um pouco de direito. E também o direito societário, que tem uma interconexão muito forte com o direito tributário e contabilidade, são áreas de conhecimento que não tem como se trabalhar de forma estanque, de forma isolada. É óbvio que eu tenho formação no direito, a quem está nos assistindo aqui devem ter formação em contabilidade, em ciências contábeis, mas é fundamental que entendam um pouco dessas outras áreas. Por quê? Porque o profissional, cada vez que é exigido hoje em dia, ele tem que dominar um pouco de conteúdo de cada um para poder transitar em uma reunião com clientes com um discurso que ele não fique boiando, não sei se existe a palavra aí, boiando para nós gaúchos aqui, é ficar sem saber o que dizer numa reunião, boiando é perdido. Então, as pessoas têm que ter essa formação, e a gente viu isso em 98, começamos este curso de especialização em direito tributário, que não era uma especialização, era um curso de extensão. Quando nós vimos que na primeira edição, para vocês verem como tinha uma demanda reprimida em direito tributário no Rio Grande do Sul, tanto é que a gente saiu para estudar fora, fomos para São Paulo. Quando a gente trouxe o curso, 2 dias antes de começar, nós tínhamos 12 alunos. Nos últimos 2 dias, nós fomos a 48 alunos. Isso foi agosto de 98. Quando virou para janeiro de 99, a gente foi a 80 alunos. Quando virou o segundo semestre de 99, a gente foi a 130 alunos. E aí nós nos demos conta do seguinte, opa, aqui tem uma demanda reprimida, há muita gente querendo estudar que não tem condições
de sair do seu estado, como nós fazíamos, condições até financeiras, né? Não só de tempo, porque a gente revezava, meu irmão, um ficava 2 dias no escritório, outro ficava 2 dias, então a gente montava as agendas do escritório para cada um estar aqui em alguns dias da semana para não ter descontinuidade com os clientes. Então, não é fácil fazer isso. Tem que ter disponibilidade de agenda e tem que ter um lastro financeiro para fazer também. Então, nós vimos que tinha demanda. O que nós fizemos? A partir de então, nós fomos atrás de um reconhecimento do MEC para esse curso, porque, obviamente, aqui nós temos a Unicinos, no Rio Grande do Sul, tem a PUC, na época tinha a UBRA, tinham instituições de educação que tinham os cursos de especialização, mas nenhum focado em direito tributário. Quando a gente viu que tinha mercado e que se a gente continuasse fazendo, provavelmente as grandes instituições iam olhar para esse mercado e iam nos tirar os alunos, nós resolvemos fazer um processo de reconhecimento no MEC para que a gente fosse uma instituição de educação. Então, eu estou falando disso de 99, nós protocolamos os pedidos em 2010, quase 10 anos depois, né, de estar fazendo o curso. E depois a gente protocolou em 2010, depois em 2012 veio a comissão do MEC ao Rio Grande do Sul, nos visitou. Nós fomos aprovados naquela ocasião com nota 4/5, que é quase nota máxima do MEC. E depois, obviamente, quando a gente é avaliado, no último dia, o costume é que se faça uma reunião com os avaliadores do MEC, junto com os mantenedores de uma instituição de educação, e nós ouvimos naquela ocasião que, na verdade, nos deram essa nota pelo projeto inovador que nós tínhamos proposto ao MEC, que era juntar justamente a gestão financeira com o tributário. Então, naquela ocasião, a gente propôs um curso que a gente acredita ainda que seja talvez o único curso do Brasil, se não for o único, deve ter alguns, mas não são iguais, talvez muito similares, mas não iguais, que formam administradores. Então, a pessoa que faz o nosso curso de graduação, que é o primeiro nível, né? A gente tem a graduação, ele sai um administrador com reconhecimento no CRA, porém, ele é um gestor de tributos, que passou pela área de finanças, economia, administração, direito tributário e direito societário. Então, a gente fez em 2 anos aquilo que não se vê numa faculdade, tão pouco se vê no direito, e tão pouco se vê na contabilidade. Na contabilidade leva 5 anos para ver um monte de disciplina que na prática, às vezes, nem se usa. Então, o que nós fizemos? O primeiro degrau, uma graduação que forma gestor de tributos. Por quê? Porque a gente via que nós, com a formação que tínhamos em direito tributário, a gente tinha necessidade de adquirir conhecimento de contabilidade. Da mesma forma, na reunião com os clientes, nós víamos nas reuniões que algumas pessoas em reunião, até mesmo o diretor, presidente ou diretor financeiro, não transitavam na linguagem do contador e do advogado. E às vezes falava o contador uma coisa, o advogado outra, e ninguém tomava uma decisão. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, a gente alinhou e forma gestores. A gente está nesse projeto já da graduação, Gabriel, há 2012, começou em 2015 a graduação presencial, e aí a gente dá um grande salto. Por quê? Porque a gente viu que este conteúdo, ele era um conteúdo importante para as pessoas da área, mas que só ficava restrito a Porto Alegre. O que nós fizemos, então? Nós propusemos um outro pedido no MEC, um outro protocolo de um processo, fizemos um protocolo de um outro processo para pedir o credenciamento EAD. Por quê? Porque a nossa filosofia enquanto profissionais, enquanto educadores, é levar esse conhecimento ao maior número possível de pessoas no Brasil, tanto pessoas que não têm essa formação e queiram ter, como as que já têm e querem aprofundar. Para que a gente tenha, e aí eu estou falando de uma coisa, pode ser utopia, mas o sonhador sempre vive de sonho, né? A gente tem esse sonho e essa meta. A instituição propugna pela cidadania tributária. Por que é que a gente paga tributo? Para onde vão os tributos? Como é que volta para a sociedade? E se a gente pode ou não discutir uma determinada cobrança e com base em quê? Na verdade, a gente está propondo que o que não se ensina na escola, que é cidadania, e muito menos cidadania tributária, se ensine pelo menos numa faculdade, para pelo menos quem queira ir para essa área. E a gente sabe, né, Gabriel, que há uma enormidade de pessoas, aí sem número de pessoas que estão no mercado, que quando começam como analista fiscal, que é talvez o primeiro nível de quem começa numa empresa, as pessoas apanham de tudo que é jeito. Por quê? Porque muda toda hora.
Então, a gente É não bem fala mais só hoje eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Não, precisa estudar e precisa ter um técnico de informática do teu lado. Alguém que vai te ajudar a traduzir aquilo que está vindo em SPED, que isso é um movimento dos últimos 10 anos, precisa ter essa intersecção. Então, não adianta ser um excelente profissional só na contabilidade, não adianta ser um excelente profissional só no direito. Eu tenho que saber um pouco de contabilidade, eu tenho que saber um pouco de direito, eu tenho que saber um pouco de administração e eu tenho que ter um pouco de noção, não necessariamente ser um programador, não é isso que eu estou dizendo, obviamente, mas ter uma noção de conversar com técnicos de informática, pelo menos entender o que eles estão falando. Esse é o cenário que a gente vive hoje na tributação, não tem como fugir disso. E cada vez mais, acho que foi na semana passada, acho que foi que eu tive a oportunidade de fazer a Tax Week pela faculdade, foram 3 dias de apresentação. Na segunda-feira nós falamos de tributação no metaverso, planejamento tributário já dentro do metaverso, são questões que estão aí no dia a dia que poucas pessoas se debruçam sobre o tema para estudar, que realmente não é um tema simples, é complicado até porque envolve muita tecnologia. E na terça-feira a gente fez uma outra live com dois profissionais que trabalham em empresas de recuperação de tributos, que na verdade fazem muito mais do que isso. Fazem revisão fiscal digital, que é revisar todos os parâmetros, todos os procedimentos, todos os lançamentos de uma empresa para evitar possíveis autuações e também, eventualmente, recuperar créditos. Então, esse é o cenário que a gente vive hoje, né? Não tem como fugir de tecnologia e de conhecimento. Falei bastante, tu pediu para apresentar, fui falando o que me veio à cabeça aí. Eu também vi que você participa de lives internacionais, correto? Então, a faculdade brasileira de tributação ela vem se destacando bastante. O que a gente fez, isso é um outro movimento que ele é paralelo, mas ele também tem um viés muito importante, que é preparar os profissionais, determinados profissionais que trabalham na área tributária para o mercado internacional. Por quê? Porque muitas empresas no Brasil já trabalham, seja com exportação, importação, com investimento no exterior, ou do exterior para dentro do Brasil são filiais, ou são subsidiários, ou têm negócios fora. Então, o Brasil inclusive o Brasil está propugnando agora a participação na OCDE, cada vez mais o Brasil vai se inserir no mercado internacional, cada vez mais vai ser necessário que existam profissionais preparados, obviamente estou falando na área tributária, né? Preparados na área tributária para trabalhar com essas questões. E a partir, então, de nós estamos em 2022, pandemia, a gente se perde um pouco na pandemia, mas acho que foi 2019, mais ou menos, 2020, 2019, nós começamos a desenvolver um projeto internacional e criamos um curso interessante que nós estamos preparando já a segunda edição para lançar agora em 2023. Então, nós lançamos um curso que foi um MBA em Compliance and Tax Management com um professor coordenador do Peru, é um profissional extremamente conceituado no Peru, coordenador do curso, foi presidente da Associação dos Advogados das Federações de Banco no Peru. Hoje ele é um professor de diversas instituições de educação lá, que tem um relacionamento muito importante, né? Porque estudou fora, como nós estudamos fora, que eu digo do Rio Grande do Sul, fomos a São Paulo, ele estudou fora do Peru, e que já mora em Lima, né? Está na capital, e foi estudar fora. Então ele desenvolveu um relacionamento, como nós fizemos aqui no Brasil, ele desenvolveu de forma internacional. E aí nós montamos esse projeto. Na época, nós montamos um projeto com 18 países. Então foram professores, Gabriel, do mais alto nível, de instituições de ensino do México, do Canadá, dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália, da Áustria, da Holanda, do Peru, da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, da Colômbia, da Costa Rica, do Chile, acho que eu já falei México, ou seja, uns 8 países, tanto país que a gente não consegue lembrar de cabeça de todos. Mas era a nata da nata, e a gente selecionou, nós selecionamos com o professor Michael do Peru, Zavaleta, Michael Zavaleta é o nome do coordenador do curso, nós selecionamos 4 temas de extrema importância para quem lida com tributação internacional. Era preços de transferência, planejamento tributário internacional, depois investimentos inbound, outbound, né, como é que se tributa, e depois acho que o quarto tema era tratados internacionais. Então, o que nós fizemos?
para que o curso tivesse uma uniformidade de conhecimento, de aprendizado, nós criamos uma trilha. Qual é a trilha? O professor do curso, ele teria que dar sobre esses 4 temas a perspectiva do país, do seu país. Então, um aluno, ao final de 18 meses, 18 países, ele via exatamente o mesmo tema sob a perspectiva de um país. Então, o aluno saía preparado para trabalhar esses 4 macro temas do ponto de vista de tributação internacional, que são os mais importantes. Ele tinha uma visão geral e poderia trabalhar com relações entre esses 18 países. Então, foi uma experiência muito interessante. Nós tivemos alunos de diversos países, do Peru, da Argentina, do Uruguai, tivemos da Costa Rica, tivemos da Colômbia, tivemos aluno na Espanha, tivemos aluno no México, tinham, acho que 18, 19 alunos do México, de empresas de consultoria, empresas de escritório de advocacia, auditoria, né, da KPMG, da Price, tinha gente de diversos, tinha fiscal do Uruguai, fiscal da Fazenda Federal, como se fosse Fazenda Federal no Brasil, né, Receita Federal do Uruguai. Então, nós tivemos uma gama de alunos, uma variedade de alunos muito grande, e nos propiciou que a gente fizesse a primeira edição, e agora a gente está no forno, estou dando em primeira mão, ninguém sabe isso ainda, porque está no forno, nós estamos produzindo a segunda edição com 12 ou 13 países, e aí nós vamos trabalhar de novo a mesma perspectiva, algumas questões macro, que os professores têm que ter a mesma cartilha, ele segue a mesma cartilha para o aluno não ficar perdido. Então, a gente tem esse propósito internacional. Ao longo desse tempo também, nós fizemos algumas lives internacionais com professores de fora, né, especialmente na época da Covid. Nós tivemos, acho que foi 2020, a Covid, 2020, nós fizemos em abril, depois fizemos uma outra em setembro, justamente para falar dos temas, qual era o impacto da Covid em outros países. E aí já vou aproveitar o gancho, já que tu falou em parte internacional, e faço um convite aqui também pelo teu canal. Nós realizamos, tá? Nós tivemos um hiato aí de alguns anos por conta da pandemia. Depois tivemos a gente teve alguns problemas de agenda com professores, a gente não conseguiu montar, mas desde 2015 ou 2014, nós realizamos o Fórum Internacional da Tributação. Tu vê, é um outro ponto, é um outro evento da faculdade, uma outra iniciativa da faculdade que trabalha questões internacionais. Então, nós criamos lá em 2014 um evento chamado Fórum Internacional da Tributação. Este fórum, o propósito dele, o objetivo dele, na verdade, não é o propósito, o objetivo dele foi dar conhecimento de que nós iríamos começar a graduação, aquela que eu falei para vocês lá de 2015, que é a graduação hoje que existe no ensino à distância. Então, naquela ocasião, para dar notícia, nós fizemos o Fórum Internacional da Tributação. Se vocês forem pesquisar no mercado congressos de direito tributário, os congressos geralmente, agora está mudando um pouco, tá? Não sei se por conta dessa iniciativa que a gente teve, mas os congressos geralmente tratam de temas muito pontuais, por exemplo, essa tampa aqui dá direito a crédito de PIS e COFINS, ou é um insumo essencial ou não é, questões, preço de transferência, se mudou a legislação no ponto A, nós vamos ter o reflexo tal, o reflexo B ou C. Não é isso que a gente tem como propósito no evento. A gente buscou desde o primeiro lá, que foi em Porto Alegre, em 2014, nós fizemos aqui em Porto Alegre o primeiro, nós trouxemos o professor David Rosenblum, de Nova York, trouxemos o professor David Duff, do Canadá, o professor Zavaleta, do Peru, trouxemos uma pessoa de Paris que na época ele é um uruguaio, mas na época ele estava como coordenador do Centro de Estudos de Tributação da América Latina, ele veio de Paris para o nosso evento, e mais o professor Ives, professor José Eduardo Soares de Mello, a gente trouxe uma série de professores da academia, de profissionais de empresa para participar, profissionais de advocacia e contabilidade, bem como economistas. Quem participou também foi o Paulo Rabelo de Castro e o Germano Regoto, que a gente também buscou alguém com a visão política legislativa do fenômeno tributário. Então, o que a gente procura fazer num evento desses? Trabalhar temas, macro temas, que tenham alguma correlação com a parte internacional, nem todos têm, mas que tenham essa correlação.
a gente traz profissionais que tenham essa visão, cada um do fenômeno de uma certa forma, sob a sua perspectiva. Também esqueci de falar com participação de profissionais das fazendas, estadual, federal e municipal. Então, é como se a gente juntasse todo mundo para discutir macro temas que, na verdade, são temas que afetam a decisão das empresas, afetam a tomada de decisão de empresas, porque envolve questões que vão impactar a caixa, e também de política legislativa. Olha, o que os outros países estão olhando, o que os outros países estão fazendo, o que nós temos de similar, o que nós temos de melhor, o que nós temos de pior, o que nós podemos incorporar, o que nós podemos ensinar para outros países. Nem sempre o Brasil tem o pior sistema. Todo mundo fala na mídia que o Brasil tem o pior sistema. Nem sempre. O Brasil tem muita coisa boa, inclusive em termos de tecnologia. Muitos países estão muito atrás de nós. Assim, vou abrir um parênteses aqui, depois eu volto para o tema. Eu tive a oportunidade de ir ao Peru, falar no Congresso Legislativo do Peru e também na Receita Federal do Peru, que lá o nome é SUNAT, que representa como se fosse a Receita Federal do Brasil. Eu falei lá, quando eu falei sobre nota fiscal eletrônica, eles não tinham implantado ainda. Quando eu falei de cruzamento de dados, de Big Data, do T-Rex, que é o computador e o software lá da Receita Federal, e o ARPA, que é o do Banco Central, eles não tinham noção do que era isso. Então, eles estão muito atrasados em outras questões. Então, o que a gente propõe com um Fórum Internacional da Tributação? Primeiro, é um fórum, não um congresso. É um fórum. Segundo, internacional, porque a gente vê posições de outros profissionais de outros países e também os conteúdos são temas internacionais. E tributação, porque desde o início da nossa conversa eu disse sempre para vocês, olha, eu sou da área do direito tributário, mas essa instituição não é de direito. Então, muitas pessoas, inclusive amigos meus, quando a gente criou a instituição, falaram, mas vocês montaram uma faculdade de direito. Você não tem faculdade de direito. Eu montei uma faculdade de gestão financeira com ênfase na gestão de tributos. Não tem nada a ver com direito. Não é porque eu venho da área do direito que nós vamos ensinar só de direito. Aliás, ensinar só direito. Nós estamos formando profissionais, administradores com esse perfil de capacitação na área tributária, de perfil de gestor tributário. Então, a internacionalização da faculdade passa por esses dois pontos. Primeiro, uma pós-graduação que é como se fosse a cereja do bolo, que o aluno tem que passar por determinados estágios para chegar lá, né? Porque é muito profundo, são profissionais que falam, as aulas são em inglês, são em espanhol, então tem que dominar, inclusive, uma língua estrangeira. E a gente tem esse movimento do fórum também. E tudo isso fez você aprender uma língua nova? Não te ouvi, cortou. E tudo isso, como é internacional, fez você querer buscar uma língua nova também? Eu? Sim. Na verdade, isso é se eu puder dar um conselho para alguém aqui, e eu acho que é um conselho até muito batido, né? Olha que interessante, quando eu tinha 12 anos, meu pai me fez aprender inglês. Ele não me botou num curso de inglês normal, como se fosse nada contra a cultura inglesa, na época era o cultural aqui em Porto Alegre, escolas de ensino, ele me botou como professor particular. E eu acabei ficando, eu tenho 2 irmãos, então eu fui o único que segui. E aí isso me ajudou muito, 20 anos depois, me ajudou muito na carreira, saber inglês. Eu fui, inclusive, durante muito tempo, eu fui vice-presidente da Câmara Britânica de Comércio, no Rio Grande do Sul, na região sul aqui. Depois, quando o presidente foi morar em Miami, ele me convidou para ser o presidente da Câmara. Depois eu fiquei mais 4 anos, 3 ou 4 anos como presidente, e tudo era em inglês. Então isso me ajudou bastante, o relacionamento com o embaixador, com os diplomatas, com o cônsul, com as empresas do Reino Unido. E aí meu pai também sempre me levou, olha que interessante, para o Uruguai. Nós temos aqui uma fronteira do Uruguai, a Argentina é muito perto aqui do Rio Grande do Sul. E a gente costumava ir para o Uruguai com muita frequência. E eu ia lendo as placas de estrada em espanhol, comecei a tomar gosto, comecei a aprender o espanhol sozinho, comecei a ler livro em espanhol. E aí, por coincidência do destino, a partir desse evento que foi o Fórum Internacional da Tributação, no qual eu dominava inglês, eu pude ter eu tive a possibilidade de trazer professores também de língua espanhola e comecei a desenvolver o espanhol, mas que já estava comigo desde a época de criança, porque eu lia muito livro. Então,
Se conselho serve para alguma coisa, quem ainda não sabe inglês, ou no mínimo espanhol, ou as duas, que comece hoje, porque o mundo vai cobrar e vai acontecer. E do dia para a noite você pode ter um cliente que está falando um outro idioma e você vai precisar saber pelo menos o básico. Eu vou dar um exemplo. Hoje à tarde eu estava falando com um contador aqui de Porto Alegre, nós estamos fazendo uma estruturação para uma família de uma sucessão e um dos filhos mora no Canadá. Então, o que aconteceu? O tabelionato não soube responder, o contador me ligou para discutir qual era a tributação do filho no Canadá sobre a doação. Quer dizer, semana que vem, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma reunião com um advogado lá no Canadá para explicar para ele como é que é o sistema no Brasil, para ele ver como é que é o sistema lá, se a gente vai fazer a compensação do tributo pago no Brasil, se é que vai incidir no Brasil, dependendo do que ele vai me dizer lá. Então, conselho se serve para alguma coisa, se alguém desta live puder tirar alguma coisa, aprenda um segundo idioma ou um terceiro idioma. No mínimo inglês ou espanhol. Tem que saber. E hoje, eu digo para os meus filhos isso, né? Quando meus filhos foram estudar na alfabetização, eu e minha esposa fizemos questão de colocá-los numa escola, não é bilíngue, uma escola, não é que se chama bilíngue, a escola bilíngue é quando trabalham as duas línguas em determinados turnos. A dele não era. A formação era uma escola americana que alfabetizou os dois em inglês já. Todas as aulas eram em inglês. Então não era falar português e bilíngue, português e inglês, era só inglês. Então a gente fez questão de colocá-los para que eles fossem alfabetizados em inglês, porque quanto mais cedo, maior o cérebro registra as informações do aprendizado de uma outra língua. A criança tem uma facilidade. Então, a gente fez a questão de colocar as crianças numa escola internacional para que pudessem ter a facilidade amanhã de transitar no idioma, pelo menos no inglês. Eu, por curiosidade, né, aprendi o espanhol sozinho. Graças a Deus, me comunico em espanhol, até não tenho problema nenhum falar com gente do México, da Espanha, do Uruguai, do Peru. Claro que cada um tem uma particularidade no espanhol um pouco diferente, mas eu transito e não vejo dificuldade, pelo menos, de me entender. Não sei se eles me entendem tão bem quanto eu entendo eles, mas eu entendo o que eles estão falando, né? Mas então o conselho é esse, aprenda uma língua, porque a vida vai te cobrar. Hoje deu exemplo, semana que vem, eu não imaginava, mas semana que vem eu vou ter que fazer uma reunião em inglês com um advogado do Canadá. Felipe, também, o que é a Global Tax MBA da Faculdade Brasileira de Tributação? O que seria isso? Esse é o curso que eu acabei de comentar, que é o MBA que nós criamos com 18 países, que é o que hoje tem um banner no site lá, que fala do MBA, mas ele já terminou, ele só tem o banner lá e está aguardando novas turmas, que a gente vai lançar agora em 2023. É a segunda edição desse Globo MBA. É justamente esse curso que eu falei, que a gente fez com 18 países, que os professores tinham que tratar os 4 temas sob a perspectiva, sobre a ótica de cada país. Agora a gente vai fazer, eu acho que com 12 ou 13, ainda está no forno, nós estamos decidindo com o coordenador do curso. E também na Faculdade Brasileira de Tributação tem o direito desportivo tributário. Como funciona esse direito desportivo tributário? Na verdade, isso aí é fruto da minha insistência nessa área, porque quando eu estava fazendo a especialização lá com o Dr. Ives Gandra, eu tinha que fazer uma monografia e naquela ocasião eu fiz uma monografia de término de curso, né, não me lembro, acho que era as relações entre a ordem jurídica internacional e a ordem interna na área tributária. Se não me engano, o nome da monografia era esse. E aí, quando eu entrei no mestrado, foi bem na época em que o Luiz Felipe Scolari, que é o Filipão, foi técnico da seleção, hoje está no Atlético Paranaense, ele foi autuado pela Receita Federal e perdeu. Na época nem era CARF, era o Conselho de... CARF é Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, agora já passou tanto tempo que nem me lembro, era o Conselho de Recursos Fiscais, era alguma coisa assim, não me lembro o nome, como é que era o conselho que
que julgava as questões, os autos de lançamento no âmbito administrativo. Daqui a pouquinho me vem o nome à memória. Mas eu li aquele acordo e me chamou a atenção que eu detectei que tinha alguns problemas naquele acordo do ponto de vista tributário, que me chamou a atenção. Aí comecei a aprofundar e aí me dediquei no mestrado. De novo, aprofundei o tema da tributação internacional e quando eu estava no doutorado, me veio esse acordo em mãos, eu comecei a estudar e aí eu aprofundei o estudo da tributação na área do esporte. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma tese de doutorado trazendo para dentro do esporte a área tributária. Pouca gente, aliás, pouca gente no mundo fazia isso na época, isso estou falando 2008, e no Brasil era inexistente. Talvez eu tenha sido o primeiro ou o segundo, acho que tinha um professor Piraci, que tinha escrito um manual pequeno, assim, com algumas pinceladas na área tributária para o esporte. Na verdade, tinha feito para o futebol, se não me engano. E aí eu criei essa novidade e venho falando sobre isso desde 2008. Tive a oportunidade de coordenar curso de especialização em direito tributário durante algum tempo. E vim falando sobre esse tema para clubes, para atletas, e aí vem de novo a área tributária. Quando a gente assessora intermediários, quando a gente assessora os atletas, necessariamente quando se tem uma transferência internacional, tu acaba falando com profissionais de outros países. Então não tem como fugir hoje de saber pelo menos o inglês, né? O espanhol talvez seja uma segunda língua para não te deixar na mão, mas o inglês é fundamental, as pessoas se comunicam em inglês. Então, a área do direito tributário focado no esporte, porque o esporte é um conceito mais amplo, o futebol é um pedaço, né? E dentro do futebol nós temos outros agentes. Quem é que forma o futebol? São as entidades de administração do desporto, CBF, as federações, eventualmente as ligas, as entidades de prática desportiva profissionais e não profissionais. Então, está falando de profissionais, pode ter futebol de salão, basquete, qualquer outra, futebol profissional mesmo. E também tem os agentes, os que são hoje chamados de intermediários, e os atletas e treinadores. São praticamente 5 agentes que formam o mercado, a indústria do futebol, que é um pedaço do esporte. Então, algumas coisas Gabriel, que servem para o futebol, servem para outros esportes também. E aí um dado interessante, veja, a gente nunca foge da parte internacional. Eu falei da língua que tem que saber para se comunicar, mas quando há uma transferência internacional de um atleta, por exemplo, ou de um treinador, o tratado da OCDE, que é um modelo que o Brasil segue, apesar do Brasil não ser um signatário da OCDE, não participar da OCDE como signatário, né, ele é convidado, participa de alguns comitês de estudo, mas o Brasil ele utiliza a minuta ou o modelo de convenção contra a dupla tributação da OCDE. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao utilizar essa convenção, esse modelo lá no artigo 17 trata justamente de artistas e desportistas. Então, hoje, dos 32 a 31 acordos que o Brasil tem contra a dupla tributação com diversos países, esse artigo está lá dentro. E, por incrível que pareça, quando se fazem as transações internacionais com os atletas, poucos intermediários se assessoram de profissionais, ou de contadores, ou de advogados, tributaristas, que olham sob essa perspectiva da tributação. Então, quando tem uma tributação, quando tem uma transferência internacional cujos valores são muito altos, muitas vezes a tributação pode inviabilizar. Ou inviabilizar antes, e é por isso que é preciso chamar um profissional para pensar e planejar do ponto de vista tributário, ou muitas vezes os profissionais são chamados depois para corrigir aquilo que não foi pensado antes. E trago o caso do Neymar. Eu tive a oportunidade de também ser chamado por um profissional lá, um professor da Itália, que é argentino, que mora na Itália, mas dá aula na Universidade de Buenos Aires. Eu tive a oportunidade de tratar com ele numa aula lá em Buenos Aires em 2018, presencialmente. Eu fui falar do caso Neymar e ele foi falar do caso Messi, que eram muito parecidos. E o caso do Neymar me chamou... Eu não fui o advogado do caso do Neymar, né? Mas eu tive a oportunidade de falar para a Veja sobre o caso do Neymar, naquela época em que saiu a autuação.
E me chamou a atenção que são quase praticamente 180 ou 184 páginas de uma decisão do CARF. Então, se quem quiser ter uma aula de como não fazer alguma coisa, está dentro do caso Neymar. E o caso Neymar, em alguns pontos, era tão fácil de não ser autuado que não fazia sentido, por exemplo, botar uma empresa no Brasil. Ele já seria não residente na Espanha, poderia usar o Tratado Brasil-Espanha, poderia já colocar a empresa de imagem dele na Espanha e não teria relacionamento nenhum com o fisco brasileiro. Então, são coisas que é preciso prestar atenção antes de fazer. Então, eu tive a oportunidade de falar na Universidade de Buenos Aires sobre esse caso. Agora, em outubro, de novo, me chamaram para falar agora sobre tributação das SAFs, né, que é uma nova modalidade de sociedade, é a Sociedade Anônima do Futebol, uma nova sociedade que os clubes podem adotar no futebol. Então, são coisas, são temas importantes que estão aí no dia a dia, seja e que precisam ser observados no dia a dia, sejam dos clubes de futebol, seja das federações, seja por intermediário, seja pelo atleta. Então, não é mais possível, num mercado que movimenta muito dinheiro, e tanto do lado da pessoa física, atleta, como do física agente, que muitas vezes também pode estar até operando na jurídica, e também dos clubes, envolve muito dinheiro. Os clubes foram autuados por exemplo, acho que foi uns 3 ou 4 anos atrás, no caso Mina, do Palmeiras, foram autuados ou foram chamados, pelo menos, pelo fisco espanhol para dar explicação sobre o recebimento das multas, entre aspas, né, multas rescisórias. O governo da Espanha queria uma parte daquilo que o Palmeiras havia recebido pela transferência do Mina. E o Messi teve problema, o próprio Neymar teve problema, o Filipão teve problema, isso já em 2007. Então, essas questões tributárias aplicadas ao esporte não é de agora. Os clubes foram autuados, o Atlético Paranaense, o Curitiba, o Goiás, o Grêmio, o Corinthians, a CBF já foi autuado. Então, não é de agora que esse tema vem sendo trabalhado pela Receita Federal, decisões favoráveis aos contribuintes, mas nada impede que amanhã depois mude uma composição de um tribunal e os clubes percam a isenção. Isso eu venho conversando com os clubes há muito tempo. A própria lei do Profut, em 2015, quando foi criada, ela não foi uma lei do Profut somente para dar regime tributário diferenciado para as associações sem fins lucrativos do futebol. Ela é uma lei que fala de gestão temerária, fala de responsabilização do patrimônio dos dirigentes, que muitas vezes passa despercebido. Agora, nós estamos em julho, em junho, eu participei também pela segunda vez já da CBF Academy. Eu tive uma vez no Rio para falar sobre tributação dos intermediários. E olha que coincidência, naquele dia estava o advogado do Neymar, o Marcos Mota, que falou um pouquinho antes de mim, e depois de mim falou o presidente, ex-presidente do Bahia, e naquela ocasião o Marcos Mota falou justamente da transferência do Neymar para o Barcelona. E depois eu tive agora nos últimos, acho que faz uns 30 dias, foi em junho, se não me engano, eu falei em um outro curso da CBF Academy, mais focado para os gestores. E a gente tocou nesse ponto, tributação das entidades, tributação para os administradores, tributação para os administradores, não, para os intermediários, tributação para os atletas. São temas que ainda passam despercebido, passam sem a devida atenção e que tem uma repercussão financeira gigantesca, especialmente nas transferências internacionais, cuja tributação muitas vezes é altíssima, né, dependendo do país, e se for pagar em 2 países, por exemplo, é botar dinheiro fora, né? E tem um caso muito antigo do Falcão, que foi o jogador do Internacional, que também foi jogador da seleção. E olha que interessante, na época, eu não me lembro a data, mas deve ter sido 97, 98, 99, o Falcão teve uma decisão favorável a ele por aplicação do Tratado Brasil-Japão, que tem a previsão do artigo 17, essa que fala de artistas e desportistas, e o Falcão não era nem um artista e nem um desportista, mas ele era um participante de um espetáculo desportivo. E aí, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça,
denegou, aliás, não me lembro se era um mandado de segurança, mas eu acho que deu procedente o mandado de segurança para ele, e aí caiu o auto de infração da Receita Federal. Então, ele teve uma decisão favorável, saiu favorável a decisão para ele, no caso, por conta da utilização de um tratado internacional. E vejam que eu estou falando isso da década de 90, praticamente, né? E já se aplicava o tratado Brasil-Japão naquela época. E continua, para finalizar esse tema, continua o tema sendo muito mal explorado, há um campo gigantesco, para quem está nos ouvindo aqui na área contábil, há um campo inexplorado ainda, seja do ponto de vista da advocacia tributária, seja do ponto de vista da contabilidade. São poucos profissionais que se dedicam ao tema, obviamente que tem profissionais da contabilidade que fazem as declarações dos jogadores, mas que se dedicam a estudar, a planejar para os seus clientes, atletas intermediários, as operações internacionais e até mesmo as de proteção de patrimônio no Brasil, são muito poucos que ainda que trabalham com isso. A própria, por exemplo, nós estamos fazendo esse planejamento sucessório para essa família, mas nada impede que possa ser uma família de um intermediário, de um jogador, né? A profissão, qualquer uma serve para dentro de um planejamento sucessório tributário e societário, né? Isso serve para qualquer tipo de profissional, de qualquer pessoa pode fazer isso. Então, há um espaço gigante para os profissionais trabalhar nessa área de planejamento sucessório e societário, especialmente focado no esporte. Estou dando um spoiler aqui, né? Se quem quiser trabalhar na área, estou criando concorrência. Felipe, em relação também ao... Peraí, só um minuto. Em relação à Bolsa Atleta também, ela é isenta? Ao quê? A relação à Bolsa Atleta, ela é isenta para o pessoal que ganha uma bolsa para ir para fora do país, jogar em algum clube? Sim e não. Depende se essa bolsa atleta é recebida por um dependente cuja pessoa que declara passa de 40 mil, a bolsa não vai ser isenta, né? Tem que pagar imposto, não vai ter jeito, né? Não vai ter como fugir disso daí. Agora, o interessante é que quando a gente trabalha no esporte como um todo, não só no futebol, muitas das coisas que acontecem no futebol se replicam no esporte. Por exemplo, o direito de imagem. Muitos clubes que não são profissionais, e por que eu estou falando não são profissionais? Porque para ser um clube profissional, tem que ter um contrato de trabalho com o atleta. Então, muitos clubes não têm contratos de trabalho, mas remuneram o atleta por meio de contratos de imagem. Então, acaba disfarçando aquilo que seria salário. No futebol, por exemplo, não tem esse problema, pelo menos não deveria ter, porque no futebol existe um dispositivo que trata que o direito de imagem não pode ultrapassar 40% da totalidade das receitas do atleta, que seria a soma do salário com o direito de imagem. Então, existe uma regra objetiva, mas em outros esportes não tem essa regra objetiva. Então, são coisas que tem que se atentar, tem que estudar, tem que analisar, porque se aplicam algumas questões do futebol para outros atletas que não são do futebol e nem mesmo são profissionais do esporte. E aí a gente pode trazer uma infinidade de situações de tributação. Por exemplo, um atleta que é não residente no Brasil ganha um prêmio para jogar golfe, como é que tributa? Ou um atleta brasileiro, ou residente, não vou falar brasileiro porque pode dar conotação de que brasileiro, por ser brasileiro, tem que morar no Brasil. Não, estou falando de residente fiscal no Brasil. Se ganha um prêmio no exterior, como é que ele tributa? Na pessoa física ou tributa na pessoa jurídica? Onde é que tem que estar a pessoa jurídica dele para tributar esse prêmio? Ou esse prêmio tem que ser na pessoa física e o direito de imagem, por exemplo, de uma empresa de raquete pode ser pago para uma pessoa jurídica que ele detenha em um paraíso fiscal? Qual é o efeito disso na prática? São questões que não são respostas idênticas, porque os casos são similares, mas têm distinções, né? Nenhum caso é igual ao outro, não existe solução de prateleira e sempre precisa de um profissional
que tenha capacitação, que tenha preparo, que tenha estudo e que tenha, de novo, né, numa operação internacional, um domínio de, ou pelo menos, o idioma inglês. Não tem como fugir disso. Hoje em dia não tem como mais. Já chegou a jogar futebol também? Era o sonho? Infelizmente, com a coluna quebrada, o joelho arrebentado e o fêmur também fora do lugar, mas continuo tentando jogar. Hoje em dia eu estou tentando jogar, né? Entro em campo, mas não é a mesma coisa que há 20 anos atrás. E jogo Mas com na meus infância filhos. chegou a jogar em algum clube ou Não, era só nunca como joguei. hobby mesmo? Não, só por hobby. Nunca Só joguei por hobby? profissionalmente. Nunca joguei Ah, profissionalmente. Nem tem condição. Mas ontem ainda joguei com meus filhos. Pelo menos estou me divertindo com eles ainda. é, que a maioria, né, dos jovens é ser jogador de futebol. O meu mesmo, na infância, era ser jogador de futebol. Só que Mas é a uma, vida mas é mudou uma, totalmente. mas é uma peneira, né, Gabriel? Não é fácil, né? Sim. Se a gente for contar nos dedos, assim, não dá, não dá. Tem um cálculo que fizeram da CBF, acho que tem esses dados, mas não dá 10% do número de jogadores que existentes aí de todas as séries D, C, B e A. Acho que 10% ganha, se não me engano, acima de 3, 4 mil reais. O resto não ganha muito, não. Então é uma profissão complicada também, não é fácil. Tem esse glamour, mas não é todo mundo que chega, não. Tem muita gente que desiste, não é fácil. Eu Eu cheguei a queria. jogar até no sub-20. Depois eu comecei a faculdade, eu decidi parar. Parou? Entrei Parou? para contabilidade. Mas tu Igual tá. fala, a vida é uma caixinha de surpresa, porque minha rotina era totalmente outra. Eu joguei em clube, em categoria de base no futebol, e depois eu fui para contabilidade. Depois, em 2019, eu publiquei um livro sobre a mente. Em 2021, agora, eu publiquei sobre a mente também, sobre o subconsciente cura. Então, igual fala, a vida é uma caixinha de surpresa. Que Igual legal você falou isso. também. Lá na infância, você aprendeu inglês, aprendeu outras línguas também. Então, tudo aquilo foi uma preparação. E quando você teve a oportunidade, você agarrou ela. Então, eu acredito que tudo é um processo. Igual você falou. E a sua vida também é um exemplo de motivação para o pessoal. A live vai ficar salva também. Eu vou E deixar deixar, um. já que tu falou que a live vai ficar salva, e eu não Sim, sei por que vai ficar, mas eu vou te dar um presente para todos os teus seguidores aí e as pessoas que estão na nossa live aqui. Quem digitar lá no site da FBT até domingo de noite, às 23h59, estou te dando um presente aqui para os teus seguidores. Digitar, depois tu até bota o código CPI, Contabilidade para Iniciantes, CPI maiúsculo 10. A gente vai conceder um desconto de 10%, uma bolsa parcial em qualquer curso da FBT. Só na hora da inscrição digita lá CPI 10 e consegue uma bolsa parcial em homenagem aqui ao teu canal, teus olha só, seguidores. pessoal. Então, não desperdice essa chance. Não desperdicem, porque não é toda hora que a gente faz essas promoções. Né? É só agora até domingo, porque a pós começou agora dia 1º de agosto, então ainda há tempo de entrar nesta turma do dia 1º. E a partir agora da semana que vem já não tem mais essas condições diferenciadas. Então, como a gente está fazendo a live na quinta, dá tempo ainda quem quiser se interessar em ter um aperfeiçoamento na carreira, aprofundar seus estudos. A gente tem, inclusive tem uma possibilidade aqui, Gabriel, de fazer 3 pós-graduações em um ano. Nós temos 3 cursos, que é o Compliance e Gestão Tributária, Planejamento Tributário e Direito e Contabilidade Tributária. Em um ano, o profissional pode ter esses 3 títulos de especialização. Por que a gente consegue fazer isso? Porque são 20 anos praticando a academia, né? a coordenação de cursos de pós-graduação, e porque a gente tem, nestes 3 cursos, algumas disciplinas em comum, que nós chamamos de núcleo duro, que é o núcleo base que o aluno tem que ter para ter uma boa formação. Então, ele faz esse núcleo base e complementa com as disciplinas
particulares de cada um desses cursos. Então, são disciplinas que ele vai fazer dos 3 cursos num período de 1 ano. Então, quem quiser, tem essa bolsa parcial, a gente está concedendo aqui para o canal Contabilidade para Iniciantes. 10% digita lá CPI, não é CPI lá do Congresso, é CPI do canal aqui do Gabriel, CPI maiúsculo 10, e a gente concede essa bolsa parcial que facilita, né, a vida financeira daqueles que querem estudar, porque volto lá aquilo que nós falamos no início da conversa, porque nosso propósito, nosso objetivo enquanto instituição de educação é fazer com que este conhecimento específico e muito detalhista, assim, do ponto de vista acadêmico, que é a área tributária, tem que saber muita legislação, se atualiza toda hora, a legislação muda toda hora, tem que estar se atualizando. Então, a gente quer fazer com que esse conhecimento possa chegar no maior número possível de brasileiros e com mais ainda razão para aqueles que estão dentro da área da tributação. Volto a repetir, não é direito tributário, é tributação, é quem transita na contabilidade, no direito, na administração, na gestão de empresas, é o profissional do futuro, aquele que vai ter uma visão holística, uma visão macro do fenômeno do fenômeno da tributação, que envolve uma série de áreas do conhecimento. Esse é o nosso propósito. Então, digita lá que vocês vão ter a oportunidade de ter essa bolsa parcial aqui exclusiva para o canal do Gabriel. Pessoal, assim que for surgindo alguma dúvida, pode ir perguntando. Só falou, Felipe, com extremo conhecimento que ele tem, se vocês for tendo alguma dúvida, pode ir perguntando para ele. Tem uma pergunta aqui, Felipe. Oi, pode falar. Vini, ele falou, esse atleta da base, a parte de tributos é igual por receber os salários? Depende do que chama atleta de base, né? Se o atleta é que o atleta de base tem um atleta de base que vem para jogar o profissional e o atleta de base que não é profissional. Na medida que ele assinar um contrato de trabalho, ele se torna um atleta profissional. Ele tem as regras da CLT, portanto, ele vai ter uma carteira assinada, todos os consectários do INSS, seja para o clube, seja para o atleta, e aí ele pode constituir uma empresa, uma PJ, para receber o seu direito de imagem. Não tem problema nenhum. Agora, o atleta que não tem um contrato profissional, ele pode receber patrocínio, né? Como se fosse material esportivo, aí não tem tributação, né? Caiu, Gabriel? Acho que travou, né? Não. Para mim, travou aqui um pouco. Mas deu para ouvir? Deu para... Uhum. Felipe, antes de encerrarmos a live, gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal que assistiram? Gabriel, olha, eu acho que se eu pudesse sintetizar tudo que eu falei aqui, não porque eu sou um diretor de uma instituição de educação, obviamente, eu obviamente poderia parecer que eu estou falando isso porque eu sou o diretor da instituição, mas eu estou falando por isso, eu vou falar isso por conta da experiência de vida. Que eu te falei no início, se eu pudesse dar um conselho, eu daria um conselho de, primeiro, estude. Depois, pratique. E não tenha medo de dizer para o seu cliente que você não sabe. Você tem que ter a transparência e a honestidade com o seu cliente para dizer que não sabe, mas que vai estudar e vai trazer a resposta. Hoje em dia, o tributário, eu acabei de falar isso para vocês, é uma área que muda muito, é muito dinâmico. Então, eu me lembro que eu dava aula 20 anos atrás, a gente entrava numa sala de aula e não tinha um computador, não tinha um laptop, não tinha um tablet. O aluno não tinha isso. Então, a gente lia, preparava a aula e trazia aquilo que o aluno não tinha conhecimento ainda. Hoje o aluno está na frente. Ele já te derruba na sala de aula nos primeiros 20 minutos. Porque saiu ontem a decisão, não é mais assim. Mas não tenha vergonha de ser transparente, de ser honesto com o seu cliente. Mas antes disso, estude e pratique. A prática vai levar à perfeição. Só estudar também não vai adiantar nada. Se prepare, aprofunde os conhecimentos, seja em cursos livres ou
ou cursos de pós-graduação que nós oferecemos, como instituições, a nossa ou em qualquer outra instituição que tenha o perfil que você quer estudar, né? O perfil de instituição na qual você quer estudar e o conteúdo que você quer estudar. Então, se prepare, estude, pratique, seja transparente, seja honesto com o seu cliente, diga que não sabe, mas que vai trazer a resposta em determinado prazo de tempo. Eu hoje não tenho nenhum problema. No passado eu tinha um receio, poxa, eu não vou saber responder para o cliente, eu tenho que saber tudo. Hoje é impossível a pessoa saber tudo. Dentro da área tributária já é um mundo. Há profissionais que trabalham PIS e COFINS, há outros que trabalham só ICMS, há outros que trabalham tributação internacional. Dentro da tributação internacional, outros que só trabalham com preços de transferência. Então, a área da tributação ou a área tributária ela é tão específica que os profissionais também estão se compartimentando e estão se aprofundando em determinados temas. Então, não tem problema não saber de tudo. Isso é o conselho que eu dou. As pessoas ficam muito, especialmente os jovens, ficam muito angustiados que tem que saber tudo. Ninguém vai saber tudo. Tem que ser honesto para trazer a resposta coerente, não é a certa, porque na área tributária também, isso aprendi, a gente ensina para os alunos, não tem resposta certa, tem resposta coerente, tem resposta que tem um início, meio e fim. Eu tenho que buscar a fundamentação legal, eu tenho que interpretar essa fundamentação legal, eu tenho que colocar num papel e explicar para o meu cliente. É isso que o profissional da contabilidade, o profissional do direito, o profissional da administração tem que fazer no seu dia a dia. E isso vai fazer com que o retorno financeiro, que é o que todo mundo busca no final das contas, venha com consistência, vem com tempo, mas venha com consistência. E eu cansei de ver, Gabriel, só para finalizar aqui, muitas e muitas empresas, e continuo vendo isso, que prometem a velha frase, né? Cadeiras no céu. Prometem coisas que não é possível fazer. E depois eu cansei de ver e perdi clientes ao longo da minha carreira, porque eu dizia que não dava para fazer e o cliente não acreditava, ia lá e fazia e voltava depois. O senhor falou que não dava para fazer, agora eu estou com auto de inflação na minha mão. E aquele profissional que sugeriu uma operação que era impraticável, já não está nem no mercado, nem existe mais, e tão pouco existe a empresa da qual ele participava, ou que ele era um sócio. Eu cansei de ver isso na advocacia tributária. Então, tenha paciência, se prepare, estude, pratique e seja honesto com o seu cliente. O resultado vem, ele demora, mas vem e não vai embora. Ele fica para o profissional que tenha uma seriedade no mercado. Isso a gente vê todos os dias, não é só na nossa profissão, na de vocês também, na medicina também, na odontologia também, na publicidade também. Profissionais que não são honestos consigo mesmo e com seus clientes não ficam no mercado. Então, não tem que ter nem medo desse tipo de concorrência. E vai por mim, o cliente acaba voltando. Ele sempre volta. Esse era o conselho longo, mas acho que era um conselho que eu podia dar para aqueles que estão nos ouvindo aí. Felipe, eu agradeço imensamente pela sua participação. Ela foi de grande aprendizado. Agradeço a todos que assistiram a live também. Como eu disse, ela vai ficar salva. Felipe, obrigado de verdade. Eu desejo sucesso para você. Já tem sucesso, mas eu desejo sucesso profissional quanto pessoal também. Tá bom. O mesmo eu desejo a ti, ao teu canal, aos teus seguidores, que todos vocês tenham sucesso na carreira, que se eu puder ter ajudado com esse conselho final aqui, eu já fico feliz, pelo menos eu deixo uma semente plantada na cabeça de todos para que o Brasil, se todo mundo estudar, se todo mundo for honesto, a gente tem um país melhor para viver, tá bom? Sucesso a todos vocês e eu que te agradeço o convite de ter participado da live. Não esqueçam de digitar o cupom lá, publica o cupom depois lá para os teus seguidores, tá? Tá. Tá bom?